convidados ficam ali pela volta, mais que perturbando, é um cômodo aqui, é um barulho ali, né? É uma brincadeira, coisa que some, tu não encontra, são essas coisas, né? Não deixa de ser uma obsessão. É obsessão simples, eu não vou dar bola. Não esqueça, uma gotinha de chuva, um dia inteiro, inunda, né? Então a gente tem que estar sempre se cuidando sobre isso. A fascinação, essa é uma das mais perigosas, do meu ponto de vista. Por que do meu ponto de vista? Porque a gente vai conversar sobre subjugação agora. Porque a subjugação, o que é? A criatura já não tem mais comando do corpo dela. É isso que eu quero dizer para vocês e é do meu ponto de vista. E ver se vocês concordam sobre o questionário, por favor, podem falar. Tá? A pessoa perdeu o controle do corpo dela, né? Se é uma subjugação moral, a pessoa acaba saindo na rua, gritando, brincando, ou brigando com as pessoas, e aquela coisa bem perdida, tá? E se for a corporal, a pessoa acaba perdendo o controle do corpo, tá? É uma questão muito sanatória, se está cheia de subjugação. É o que acontece. É ferrenha, é complicada, é muito difícil de trabalhar com a subjugação, porque a pessoa perdeu o controle. Mas o que acontece? Uma pessoa subjugada, que perdeu todo o controle que tu está vendo, que não tem controle, vocês não vão dar ouvido, né? E uma fascinação? Estou perguntando para vocês. Porque o médium fascinado, ele vai poder fazer o trabalho. Ele vai estar fazendo o trabalho aí. Vocês notam por que eu penso que a fascinação é tão perigosa quanto a subjugação? Porque a fascinação, a criatura está em plenas condições dela. E a própria fascinação vai fazer com que ela fale com clareza, sempre colocando. Tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu acho que a fascinação, do meu ponto de vista, se não mais perigosa para o público, porque o público escuta. Vocês estão entendendo o que eu quis dizer, gente? Não sei se vocês compreenderam. Então tá, vamos lá. Eu achei que não tivesse compreendido, ficar tudo me olhando. Então, assim, o que é um médium fascinado? Nós já estudamos isso. O que é um médium fascinado? Tá, é aquele médium que está sendo obsidiado por uma entidade, tá, que pode ser mistificador, ou não tem tanta intenção, mas não tem o conhecimento elevado que acha que tem, né? E ela pode trabalhar e estar falando. O médium pode incorporar e falar ao público o que ele pensa e o que ele não pensa. Não é isso? E apesar de muito... Exato. E apesar de estar muito desequilibrado, né, aquela obsessão com ele, as pessoas podem vir acreditar nele, porque ele está trabalhando com aquela entidade. Vocês estão entendendo isso? É isso, né, Eunice? Mas no caso assim, se tu está fascinado, no caso, tu vai pegar no caso médium, porque onde eu trabalho sério, assim, tem um grupo bem grande aqui que a gente está para estudo, e sair muito fora da casinha, tu vai perceber que o caso está... Mas é aí que está, Batista. É isso que eu quero que é isso que eu quero que vocês peguem, vocês não pegaram ainda. Então não fui claro o suficiente. Pode falar. É assim, ó, no meu ponto de vista, o médium fascinado, ele realmente fala com muita eloquência, com muita certeza, mas ele em si não se dá conta. Tá. Não se dá conta. Certo. Ele fala, abrange todos os assuntos. Certo. Ele realmente está sendo direcionado. Vocês concordam que isso é um médium fascinado? Sim. Tá? Aí ele está trabalhando com o mentor dele, e o mentor diz: a partir de agora os trabalhos dessa casa serão meia-noite. E ele assume o controle. Não, vai ser meia-noite, por quê? Tá? E vai ser 2 horas de trabalho e 3 de atendimento. Só estou dando um exemplo. E ele assume aquilo como verdade. Estão entendendo? Isso é um médium fascinado, certo? O que é um médium subjugado que nós vamos falar agora? Ele perdeu o controle dele. Total. Ele não sabe o que está fazendo. Está desequilibrado. Certo? Agora, se vocês olharem o médium fascinado e o médium subjugado, o fascinado, se não tomar cuidado, nós escutamos. Não escutamos? Quantas vezes nós não escutamos? É ou não é? O subjugado não. Por quê? Está muito mais à vista. Geralmente a fascinação esconde. Ele vai fazer toda a manobra para que não escutem, para que acreditem nele. Entende? O médium está trabalhando. Sutil, assim.
E o médium está trabalhando. Vocês entenderam por que eu penso dessa forma? Se o subjugação que tu faz, ele vai se entregar sozinho. Não, ele não tem controle do que está fazendo. Conseguiram entender? Como é que fica o espírito do encarnado na subjugação? Ele fica sem... Como é que fica a situação do espírito encarnado? Totalmente desequilibrado, demente. É como a gente já falou, os vícios. O outro toma o controle. Sim, assumiu o controle. Escravo. E fica escravo do outro. Sim, perdeu o controle. Tá como se fosse uma hipnose. Pronto. Né? Toda e qualquer orientação que dá, a pessoa já assume ali e já sabe fazendo. É ali na janela branca. Bom, Mas no momento que tu está assim, acompanhando uma casa espiritual, no caso, por exemplo, e tal, e mais os médiums, a gente está sendo muito monitorado, né? sim. E eu acho que como é um trabalho bacana e tal, não temos que ser arrogante, maravilhoso, nem egoísta de ter que chamar atenção ou falar para a pessoa se a pessoa está saindo, né? Porque quem esconde é verdade também, né? Sim, mas a vacinação ela é muito delicada, Batista. Porque o médium, aos pouquinhos, a entidade vai dominando ele. Vai dominando e depois assume o controle. É aí que está o problema da fascinação. Tanto quando a gente vai estudar no livro, né, falam da questão obsessão simples, falam da subjugação e falam da fascinação. Porque a fascinação médium pode estar trabalhando no natural de todo mundo. Na subjugação, provavelmente O não. médium se ilude que se Exatamente. que a entidade que se apresenta Exatamente. Tá claro o que é fascinação para vocês? Tudo certinho? Compreenderam certinho? Obsessão simples, obsessão e fascinação. Que tipo de espírito atua na obsessão simples? Com qual intenção? Como? Exatamente. Na fascinação, Eu acho que ele é muito esperto. tem conhecimento. Conhecimento e dissimula, e eu tenho a impressão que trabalha muito. Tem uma intenção de Exatamente. Provavelmente o médium que está sendo fascinado tem algum alcance. Porque senão eles não perderiam tempo. Porque nós sabemos que o obsessor que tem conhecimento, que quer alcançar algum objetivo, não perde tempo. Ele só vai ficar perto de quem dá para ele o alcance que ele precisa. Aí ele vai usar as armas dele. Tá certo isso? Eu preciso que vocês saibam o que é uma coisa e o que é outra coisa. Eles vão manipular o que as minhas sombras. Como? Eles vão manipular minhas sombras. Sim, eles vão ter manipuladora. Quanto maior o alcance do médium, maior o Exatamente. Como sentir de alcance? O alcance. Um médico que trabalha numa casa com 500 atendimentos, com 30 médiums, que faz palestras, que viaja. No caso dele? Daqui no meu caso. Olha, eu não viajo. Mas pode acontecer, por que não? Por isso que nós estamos estudando. Entende? Nós estamos estudando para isso. Entende? Uma fascinação vai atacar muito mais quem fala do que quem fica sentadinho. Eu escutei do ladinho aqui. Do mestre meu caso. Pode falar, Paulinho. Eu conheci um médium fascinado, que foi amigo nosso, e ele dirigente da Casa Espírita, e ele fazia as palestras. Então eu vejo, agora pensando, do interessante, que ele mesmo se afastou, porque realmente, quando nós começamos a perceber, já estava muito profundo, e ele mesmo se afastou. Corajoso da parte dele reconhecer, né? Porque o que acontece nessa questão das obsessões em nós médiums, todos nós no caso, né? É que nós temos muitas brechas. Nós temos brechas. E nós precisamos nos moralizar. Nós precisamos fazer a reforma íntima. Para que não seja atacado de tal maneira e não seja usado. Pode ir. Assim, ó, o médico que dá fascinação, né? E o que dentro da espiritualidade, né, se faz para que ele
consiga se dar conta e sair desse. Porque aí é um grande problema, Ivan, do meu ponto de vista. O médium que ele está fascinado, dificilmente vai acreditar no outro. Ele não vai acreditar. Ele vai acreditar nele. Porque o mentor que está com ele nunca disse nada de errado. Escreve livros com fundamento. Mas nas entrelinhas, ele se entrega à entidade. É por causa do fruto, né? Entende? Ele se entrega. Então dificilmente vai fazer com que ele acorde disso. O que ele tem que fazer? Muitos vão falar, mas quando falar ele não vai aceitar. E muitas vezes sai da casa e vai para outra. Sai de um lugar e vai para outro. Fica aí do lugar. O problema sempre é a casa, nunca é ele. Esse é o problema. Geralmente esses médios, o problema sempre é o centro. Nunca é ele. Sim. E nenhum de nós está livre de uma obsessão. Não pensem vocês que nós estamos livres, porque não estamos. A qualquer momento, a todo momento, ainda mais nós trabalhadores, a todo momento é trazido entidades para perto de nós para que seja encaminhado, para que seja doutrinado, moralizado com as tuas atitudes. E aí que tem um grande problema, meus amigos. Aí tem um grande problema. Médium de trabalho, muitas vezes a espiritualidade vai acoplar nele entidades para andarem com ele no dia a dia. Sim, lá, professora, né? Está lá dando aula. Sentiu? Está lá acompanhando para moralizá-lo. Então vocês entenderam por que a espiritualidade pede que nós, trabalhadores, nos melhore cada vez mais? Porque o trabalho é direto. Aí muitas entidades acoplam o médium e o médium sai fazendo o natural que as pessoas fazem, se desequilibra, briga, mas olha só. Me colocaram aqui para exemplo, mas é difícil. É isso que eu quero dizer para vocês, calmem. Né? Ninguém vai mudar do dia para a noite, não tem como. Nós só vamos conseguir mudar devagarinho. Né? Pode. Mas o interessante é que quando se estuda, e logo se percebe, e a pessoa já começa a... Quando se estuda, logo tu começa a pegar os detalhes. Tu começa a dizer, poxa vida, é complicado por aqui. Não, no caso, para mim, no caso da mediunidade que eu noto, que eu tenho notado em mim, no caso de mim, vou dar um exemplo meu, né? Que o Matheus estava lendo um dia e eu estava lendo também, depois que ele me falou e eu prestei atenção onde para tu conversar lá com Deus, lá no coisa, ele disse que tu tem que se reconciliar. Quando a gente está começando a estudar, todo mundo que começa no centro espírita médium começa a ver a coisa preta e quer voltar para casa ou disparar em casa, né? Então não precisa tu ser um palestrante ou querer fazer grandes coisas, só em tu querer te melhorar. Aí eles já vão te atacar dizendo, mas o cara está me devendo lá de 5, 6 reencarnações passadas e agora vai querer pagar de santinho. Porque vocês sabem, pode comer. Aí, só que lá no coisa a gente tem uma segurança que diz que a gente tem uma antiguarda e que cada um tem um, né? E como a gente não consegue usar o inconsciente da gente, a gente só usa 8% do consciente, o inconsciente a gente quase não usa. E o médium, quando ele sai do corpo, aumenta a expansão da consciência. Aí o médico está sobrecarregado aqui na vida, né? Porque a casa está ruim, a família está ruim, porque os filhos não estão dando certo para ele. Na hora de dormir, pessoal, vão descontrair. Aí lá eles tomam conta de ti. E aí quando tu volta o outro dia, tu tá mais obsediado, porque aí tu vai ficar assim, ó. E as coisas começam a te dar diferente, começam a mudar a tua casa, e só que sabe por que acontece isso? Por causa do livre-arbítrio. Quando a gente não conduz o livre-arbítrio de cada um, né? Porque a gente acha livre-arbítrio, só que eles não interferem no livre-arbítrio, eles não interferem, nem Jesus interfere. Aí Chico Xavier que falou na transição que só foi ganhando esses 50 anos mais porque Cristo diz, não, vamos dar o direito do livre-arbítrio deles. Ninguém mete por causa do livre-arbítrio. Então, no momento que tu não usar esse teu livre-arbítrio, tu não tem consciência de como usar, porque a gente é ignorante. A gente está nesse corpo aqui, que quando a gente entra de espírito aqui, ele é filtrado e a gente não se lembra nem 5% da consciência que a gente estava do outro lado.
a gente só pode usar o anjo de guarda. Porque o anjo de guarda, esse, se tu disser para ele, ó, meu livre-arbítrio é para tu me ajudar, me auxiliar de não me endividar pelo menos. Ele tem essa conscientização e ele pode fazer esse intermédio por ti. No meu ponto de vista. Sobre a questão do livre-arbítrio, nós sempre questionamos essa totalidade do livre-arbítrio para nós que estamos aqui. Começar falando só um pouquinho sobre livre-arbítrio. Entidade de luz não se intromete. Ele não vai interferir. Se interferir, o que é? Certo? Já estamos esclarecidos em um ponto. Porque tu tem que fazer, porque tu tem que me dar, porque tu tem que me levar. Não. Certo? Se tu te afastar de mim, eu acabo contigo. Já se revelou. Tá tudo certo, meu amigo. Já sei quem é. Agora nós vamos tomar as providências para nós arrumarmos isso. Certo? Questão do livre-arbítrio. Do meu ponto de vista, Batista, nós temos o nosso livre-arbítrio de estar aqui, ou de ir a algum outro lugar. Mas não uma totalidade, porque nós não temos elevação moral. E nós somos espíritos evoluídos para ter uma totalidade. Eu acredito que nós devemos ter em torno de alguns porcentos de livre-arbítrio, aqueles que não são permitidos a mexer. Mas pensem só, vocês chegar numa creche cheio de criança de 2, 3 anos, ou não, 2, 3 anos, abre a porta e diz: façam o que vocês quiserem. Aí sai no meio da rua, não, deixa o livre-arbítrio dela. Vocês, o meu ponto de vista, pensa só na Batista. A gente que está sempre buscando, vê bem, nós somos crianças espirituais. A espiritualidade já sempre deixa bem claro. Nós estamos de fralda. Por isso que a gente cai, levanta, porque esse é o processo. Não tem outro. Tá? Então o que acontece? Eles abrem a porteirinha, a gente sai. Mas os mentores, como é que eles nos informam? Intuição. Muitas vezes nos livram de coisas que nós iríamos nos prejudicar por várias existências. Por uma intuição, por não deixar uma chave que se perdeu, que não chegou na hora certa, né? Então essa questão do livre-arbítrio ela é muito delicada. Claro, o fato é, espírito de luz não pode interferir. Deus é um direito nosso, querer ou não. Mas eu acredito que com a espiritualidade superior, em relação a nós, é mais melindrosa a coisa. O que tu acha, Matheus? Não, é isso aí. Não, eu ia falar sobre a fascinação e subjugação. Quem já olhou o filme do Kardec? Levante a mão. Pouca gente. Vamos olhar o filme do Kardec. Gente. Vocês vão. Eu quero quinta-feira que vem. Eu vou começar a perguntar uma pecinha de cada coisa para lá na porta. Olhou? Não, não, só tem uma semana. Gente, você tem que olhar fim de semana, você tem que olhar. É bom o filme dele. E às vezes é difícil lá no catálogo da Netflix, que a gente olha, tem tanta coisa que nunca escolhe nada, né? Fica uma hora só escolhendo. Pois bem, olhem o filme do Kardec. E lá tem uma cena de uma médium que é um exemplo